No programa de hoje, o ex-secretário de comunicação do governo e ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Bolsonaro. Um cara valente, que fala o que pensa. E ainda vem para tentar descredibilizar as empresas que têm 20 anos de tradição no mercado. Inclusive quer fundar um museu para o ex-presidente. Uma salva de palmas para o grande advogado, Fábio Van Garten. Fábio Van Garten. E genrinho do ano também, genrinho né? do ano, Não. mais sobremesa de todos. Você acha que Né? não é um Tudo bem, genro, Emílio? um genro querido? Tudo bom, Fábio? Faz homenagem pra Emilhão, sogra. tudo Obrigado bem? por você ter vindo aqui, ó. Tranquilo ou não? Obrigado pelo convite. Imagina, um prazer. Dani, um prazer em revê-lo. Sempre. Principalmente. Alba, Morgado, Sami, nosso gênio das finanças. Tá contente com o governo atual? Tá fazendo contas. Tá legal aí? Uma loucura. Tá legal aí ou não? Gatinho. Tá uma loucura. é novo Os gatinhos estão tudo arrependidos. né? É o nosso herói do Brasil. Fuzil é o nosso herói do Brasil. Muito gatinho arrependido. O Paulo Coelho pulou do cavalo. Fez o L. Nem aqui ele mora. Triste. Lá em Zurique, chorando. Chorando Tá, que confundido. paróquia, hein, bicho? Não é? Que tragédia. Você conhece muita gente que tá triste ou não? Muito. Porra, no Lide. Teve o Lide, teve. Importante. Essa semana teve. Eu vi. Importante. Por Lide, os caras tão que não sabem pão Os de vão. empresários estão chorando. Não, eles não sabem pão de vão, né? Porque não tem um plano fiscal. Não tem. Não tem um plano fiscal, não tem nada. Né? Fora Sem os retrocessos do Banco Central, fora retrocesso dos avanços dos 4 anos do governo lei da Bolsonaro, estatal, né, que ele quer. inflação explodindo, não teve picanha para ninguém, a gente fala de abóbora, a gente fala de pressão no Roberto Campos. Assim, é uma tragédia o momento que estamos vivendo. Ô, Fábio, você acha que essa turma que apoiou e agora tá arrependida? Só um segundinho, eu vou Daqui fazer a pouco, menino, fazer o break. Só fazer um break. Eu vou fazer um break pro Reginaldo. O Reginaldo é muito atencioso. Muito pontual. Com a rede. Eu peço desculpas pra rede. Eu vou fazer um break. Daqui a pouquinho a gente volta com esse papo. A gente continua nas plataformas. Vai lá, ô Reginaldo. Pois não, gordão. Ô, Fábio, queria saber a respeito desses arrependidinhos aí, né? O que você acha que levou essa turma a apoiar o Lula e agora o arrependimento? Você acha? Porque muitos falaram assim: ai, o Bolsonaro, ele tem um linguajar muito duro, eu não aguento isso. Ai, o Bolsonaro, ele é muito grosso. Você acha que foi isso? Você acha que foi uma promessa? Você acredita que as pessoas não sabiam o que vinham pela frente mesmo? Eu acho, Morgado, que eles se convenceram que viria um Lula 3, paz e amor, o Lula da coalizão, da coexistência. E o que a gente está testemunhando é o Lula da raiva, do ódio, da vingança. Então, mas ele pode estar engasopado. É que nem aqueles opalão velho que você compra. Cara, é álcool, você coloca gasolina. Não, o opalão velho, você sabe o opalão velho. Quando ele muito. Tem um afogador. 6 cilindros. Ele engasopa e aí, porra, ele fica engasopando. Demora pra ligar. Mas dá pro Lula. Ele anda, mas não vai. Do Sim, jeito não, que é engasopado. Não rende. O Biden é engasopado. Agora vamos ver a resposta dele. Mas eu acho que dá pro Lula também mudar o... Calma, diretor Bolinha. Deixa ele responder. O cara não deu. Ô, louco, bicho. Você acha que dá pra recuperar? Dá pro Lula recuperar? Eu acho que o estrago é pétreo. Todo mundo fala dos tais 100 dias de trégua da imprensa, dos eleitores, e já se passou os 100 dias e a gente constatou uma tragédia, retrocesso econômico, retrocesso social, retrocesso na violência, retrocesso nas bandeiras. Acho que a comparação objetiva dos 100 dias do Bolsonaro versus os 100 dias do Lula é um tema em que a grande mídia, o consórcio, deveria expor semana a semana. Entendo que defender a propriedade privada versus as invasões que estamos tendo agora, a possibilidade da sociedade ter armas para quem quiser, desde que com treinamento, desde que com a justificativa devida, versus o não armamento por parte do governo atual. A digitalização dos serviços, bandeira incrível do governo Bolsonaro, vídeo exemplo do Pix, quanto movimento Pix diariamente, versus o retrocesso. Certo. Entendo que esses 100 dias marcarão toda a gestão do Lula nesse mandato. Mas, ô Van Garten, falando do consórcio, você acha que o consórcio ele vai caindo à medida que o governo Lula vai tomando essas medidas impopulares? Porque o consórcio embarcou
na carreta com eles e eles tentam, de todo jeito, né, esconder qualquer escândalo. Você acha que as pessoas vão prestar mais atenção? Porque o consórcio ele foi muito ativo nessas eleições e agora vai ter que segurar essa bucha. Será que você acha que o popular, o eleitor que não está muito ligado, ele vai começar a perceber qual é a do consórcio? É que não são equívocos, são escândalos. A gente tem que dar nome aos bois. O escândalo da ministra do Turismo, escândalo do ministro da SECOM atacando o jornalista da CNN, colocando em dúvida a credibilidade dela. A gente tem a colocar em xeque a ação da Polícia Federal contra o ministro Sérgio Moro, um mandatado, um senador da República. É uma loucura. O que o presidente da República, em exercício, coloca em dúvida uma ameaça a um senador da República, seus familiares e outros entes políticos, outros agentes da sociedade, esposas, crianças, assim, é um escândalo. É um escândalo. Não é aceitável uma postura dessa para um presidente da República. Você teve um papel fundamental na primeira eleição do Bolsonaro. Você é um cara de estratégia, a gente já sabe, já veio aqui várias vezes. Esse momento do Bolsonaro, agora a gente vai saber se ele volta ou não. Porque você parece, eu li uma notícia que o Van Garten vai ser o cara meio consultor do Bolsonaro de estratégia novamente. Essa saída dele, antes da gente saber se ele vai voltar ou não, por que você acha que ele foi para os Estados Unidos, na tua visão, e quanto tempo ele ficou lá? Tem esse questionamento, ele tem que voltar, tem que ficar lá? Qual que é a tua visão estratégica? Quem acompanha o presidente Bolsonaro desde lá atrás, como diz o consórcio apoiador de primeira hora, testemunhou e conhece um pouco da biografia dele. Foram 2 anos de vereador, foram 2 décadas de serviço militar, foram 2 décadas de deputado federal, foram 4 anos de presidência da República. Ou seja, o presidente está trabalhando incessantemente há 49 anos, sem descanso, mais do que legítimo, fim do mandato, ele descansar 60, 90 dias na Flórida, em Orlando, curtir a esposa, ele não viajou, ele não descansou, ele curtiu filha, e eu sou da opinião que o presidente tem que voltar, fazer uma oposição racional. Eu sou da opinião que o presidente tem que ficar ao lado da esposa, e trago aqui uma novidade: o presidente será o presidente de honra do Partido Liberal, o presidente atenderá a todos quando demandado, o presidente cumprirá um papel de oposição ferrenha, defendendo o legado do seu governo. O presidente vai participar ativamente das eleições de 24. Vai fazer oposição. Vai fazer oposição. Isso está definido. Vai fazer uma oposição inteligente, vai defender as suas bandeiras, direito da propriedade privada, direito para quem quiser ter arma, a família conservadora, enfim. Todas são aquelas pautas que o elegeram e que nortearam o governo. Mas o que todo mundo disse foi o seguinte, né? Que o Bolsonaro, naquele momento que acabou a eleição, ele já devia ter se colocado como o cara que vai fazer a oposição. Só que ele teve esse tempo que ele está nos Estados Unidos, parece que ele vai voltar. Eu acho que nada mais do que interessante. Parece que ele está aqui. Acho nada melhor do que o próprio presidente responder. Mas está ao vivo? Isso está ao vivo? Está ao vivo. Alô, Bolsonaro está ao vivo? Eu não acredito. Tá. Que horas são aí em Orlando? Menos 1 hora aqui. Menos 1 hora. Então são 12h24. Bolsonaro, é o seguinte, o que todo mundo está querendo saber, se você vai voltar mesmo, parece que quinta-feira, não é isso? A semana passada, antes desse problema aí que apareceu aí, desse plano aí para sequestrar o senador, eu já tinha comprado a passagem para quarta-feira agora, à noite, com previsão de pousar 7h15 da manhã em Brasília. Então, por enquanto, está tudo certo. 7h15 da manhã você vai estar em Brasília agora, quinta-feira. Quinta-feira, positivo. Mas, caramba, Bolsonaro volta retornando a uma normalidade, vamos assim dizer, né? No momento eu estou sem mandato, obviamente, mas não estou aposentado. Então a gente
vamos reunir com o partido. O nosso partido tem praticamente 20% das cadeiras na Câmara e Senado. E nós vamos ver qual é a nossa estratégia, não pelo partido, mas pelo país, como nós podemos melhor nos apresentar aí no Brasil. Muito bem. Vocês têm pergunta? Pode fazer pergunta? Podemos, não? Podemos? Presidente que decide. O presidente que decide. Não falou com ninguém. Mas a gente vai trazer o presidente aqui para uma exclusiva logo no começo da chegada dele. Legal, então estamos abertos aqui. Por isso. Boa tarde, Bolsonaro. É o Daniel Zuckerman aqui. Eu queria fazer uma questão que é o seguinte, tá todo mundo à direita espera, né, sua liderança aqui, né, no Brasil. E existem outros nomes também, né, que são fortes, que trabalhou com o senhor, como é o nosso caso do nosso governador de São Paulo, Tarcísio. Você pretende se eleger, fazer uma campanha já com a oposição, ou você pretende colocar um outro nome na direita brasileira? Olha, da minha parte, eu não assumi isso tudo para mim. Eu ajudei a que aparecesse liderança. É o nome mais conhecido. Quem era o Tarcísio, por exemplo? O Tarcísio é um excelente profissional. Fez a academia militar atrás, fez o IME, passou o concurso para a academia. Ele tem um QI privilegiado, um excelente gestor e não tinha experiência política. Né? Entrou na política, o Tarcísio foi descoberto. O que eu vejo daqui de fora, ele está fazendo um muito bom trabalho em São Paulo. É uma liderança que ele fica no radar de todo mundo. Ele não tem ambição pelo poder. Né? Então, nós colaboramos com várias lideranças no Brasil, outras estão um pouco mais adormecidas ainda, mas estão indo muito bem. Tem o Rogério Marinho, lá do Rio Grande do Norte. Tá? Pelo Brasil todo, deputados, senadores, etc., que estão plantados. Tem muito jovem também que fala de política muito bem. Eu sempre conversei, no tempo de Brasil, aqui também, moleque de 12 anos de idade que fala de política como muito adulto não conhece. Então, eu acho que nós plantamos e deixamos um legado aí para muita gente a se interessar por política, que agora o pessoal está vendo. O que está em jogo? Está em jogo a minha liberdade, está em jogo o meu futuro econômico. O que eu tenho encontrado de gente aqui na Flórida, brasileiros e de outros países também, em especial brasileiros, né, que estão vindo para cá porque estão desesperançados do nosso Brasil. E agora, podia estar diferente? Podia, se antes até de mim, se cuidasse desse outro lado da política brasileira. Tiver um dado para fechar? Para mim seria o mais importante, com todo respeito a vocês, do programa de hoje aqui, puxando a brasa da minha sardinha. Eu tive informação de 4 estados do Brasil que estão no nível de emprego, ou melhor, em pleno emprego, chega próximo aí dos 4%, o pleno emprego. Quais são os estados? Rondônia, os 2 Mato Grosso e Santa Catarina. Eu pergunto, a esquerda administrou esses países? Esses estados, qual deveriam ser os estados melhores do Brasil? Devia ser do Nordeste, é onde a esquerda domina há aproximadamente 20 anos. E é exatamente o contrário. Hoje começa a ver onde é que está o erro. É a questão da administração. Como essas pessoas investiram na questão de conhecimento e educação nesses estados? Tá? Quais são os estados que têm mais programas sociais? Tá? Então você começa a ver, e quem administrou esses estados ao longo dos últimos 15, 20 anos? Você vê que a esquerda não está num bom caminho. Gostaria que falasse, olha, a Bahia é o melhor estado do Brasil, Pernambuco, Piauí, porque o PT, o PSD, o PDT dominam há 20 anos. É exatamente o contrário. Os estados melhores do Brasil são aqueles onde o PT não passou. Olha os Estados Unidos aqui. Eu aprendi muita coisa que eu não me treinei mesmo. Há uma certa migração interna aqui nos Estados Unidos. Me responda aí, Emílio. A imigração interna aqui é mais gente de estado republicano para democrata ou de democrata para republicano? Os democratas estão indo tudo para estado republicano, a Califórnia, tudo indo para o Texas e tal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Bolsonaro, que eu tenho muita curiosidade em saber, porque eu tenho vários amigos, várias pessoas que fizeram o L embaixo da mesa. O L embaixo da mesa foi muitos liberais, fizeram. E agora a gente, por exemplo, Paulo Coelho, agora já se arrependeu. Arrependidinho. Já pulou do barco, já está procurando um botinho salva-vida e tal. Como é que você vê essa turma aí que foi pro lado do Lula? Você acha que o Lula enganou essa turma ou essa turma é otária mesmo? Me pergunta.
Eu vejo o pessoal do dinheiro, que ganhou dinheiro comigo e viu que podia ganhar mais com o Lula. Esses outros artistas têm o reflexo da Lei Rouanet, né, entre coleguinhas ali. E achavam que poderiam continuar sendo felizes. A economia não perdoa, Emílio. A economia não perdoa jamais. E se um país onde a economia não roda, não vai faltar dinheiro para todo mundo. Então, essas pessoas aí foi na raivinha, o capitão tem fama de truculento, sem educação, fala palavrão, é ditador, quer dar um golpe. Pô, quer dar um golpe, teria dado enquanto era presidente, né? Mas jamais passou pela cabeça da gente. Tá? Então, são pessoas que projetam um mundo ideal lá para frente, mas apenas o telhado da casa, não tem alicerce. Boa. A gente acompanha, está aqui, eu não estou parado aqui, eu ligo para muita gente do Brasil, assisto de vez em quando parte do programa de vocês, né? E a gente está vendo aqui que, lamentavelmente, nós estamos entrando num buraco aí que pode ser difícil de sair dele. Chega um ponto de uma Venezuela da vida, você não sai mais. O que eu mais encontro aqui de fora do Brasil é só venezuelano. Encontrei um jovem de 20 anos de idade, né, conversando comigo. Eu falei, está sozinho aqui? Ele falou, vai voltar. Ele falou, não. Quer dizer, já não tem mais na cabeça dele, não tem como você recuperar mais a Venezuela. Quem está dentro da Venezuela? Tem russo lá dentro, tem chinês, tem cubano, tem lá os coletivos, tem tudo que não presta lá dentro. E é o país mais rico do mundo em reserva de petróleo. Olha onde estão. Como começou isso? Até permite aqui, né? Muito bem. Caiu? Caiu? Parece que caiu a conexão. Caiu. Mas eu acho que ele teria um compromisso. Parece que tem um compromisso agora, né? Mas tem que fazer salsicha agora. Vai fazer uma salsicha. Salsicha frita. Então tá confirmado que o Bolsonaro, ele confirmou. Quinta-feira, 7h15. Pois é, ele vai chegar em Brasília. E vai vir aqui de Brasília. Sério? Vai vir aqui mas vai dar problema isso aí, não vai, A população brasileira está ansiosa pelo retorno dele. Acho super importante ele voltar e calçar as bandeiras principais do mandato dele e fazer uma oposição dura ao governo atual. Ô Fábio, mas ele disse uma coisa importante, que é que essa discussão de política do jovem e tal, essa categoria de base, como diz no... ele quer terminar, ele quer terminar. Então caiu o Bolsonaro. Pode voltar aqui. Boa. Pois não, Bolsonaro, tivemos um problema aí no link. Pode falar. O Emílio, o que acontece? Durante a campanha, minha pré-campanha, eu encontro pessoas bem-sucedidas, empresário, e um filho é de esquerda. Eu sempre falei para os caras, paga uma passagem para o teu filho para Boa Vista, depois vai de carro até Pacaraima. Vai ver chegar por dia, em média, 600 pessoas na fronteira fugindo a pé da Venezuela. Pesando, em média, 15 quilos a menos. Tá? Pessoas que são exploradas de todas as formas possíveis. Para ele ver o que é a Venezuela, o que é esse regime, para onde foi. E é muito bonitinho, o cara faz o L, tá? Tem lá a camisa do Che Guevara ali, tá? Liberdade total, vamos liberar as drogas, tá certo? E a gente vê que isso daí leva à pobreza, à destruição, à miséria, à violência, a mostrar para essa garotada que aquela doutrinação que ele está sofrendo na escola, tá, é a pior possível. Até participei agora há pouco com o Gustavo Gaia, semana passada, ele estava falando sobre doutrinação lá no plenário da Câmara. E eu falei, olha, como é que é? Vamos fazer doutrinação, como sabe como é que é em casa. Como é que eu estou com a camisa Atlético Mineiro aqui, que é a mais larga que eu tenho no momento, né? Como é que eu comecei a torcer pelo Palmeiras? Meu pai é palmeirense. Então, eu vendo meu pai, ele vibrando com o radinho de pilha, eu vendo aí o Jair Valdapito marcar gol, etc. E a gente acaba absorvendo esses valores familiares. A doutrinação na escola é diferente. Se fosse o professor tentando fazer meu filho torcer para o Corinthians, sem problema nenhum. Mas ele lá está ensinando outras coisas que não interessam para a gente. E essa doutrinação é a base, né? É o que dá base para a esquerda no Brasil e no mundo. Isso aí é papai Fidel que ensinou, né?
Papai Fidel que ensinou isso. É na escola que a gente vai tomar essa molecada. Formar tudo. É, Papai Fidel era muito. Sentei muito no colo de Papai Fidel. Papai Fidel tem um colo gostoso, Bolsonaro. A falinha mansa. Falinha mansa de Exato. papai, aquele charuto. Bolsonaro, eu queria te agradecer. Pô, obrigado por você ter atendido a gente aqui. O Fábio, lógico, né? Porque se fosse por se não nós. fosse o Fábio. E agradecer também o Fábio. Então tá confirmado. Quinta-feira o Bolsonaro tá de volta ao Brasil. Tem muita gente que tá com saudade de você aí. A gente também tá aberto aqui o programa pra gente bater um papo, trocar uma ideia. Obrigado, viu, presidente? Ex-presidente, né? Obrigado. Conversamos então com o Jair Bolsonaro diretamente de Orlando. Pode trazer um iPhone pra Pode trazer. Opa, isso melhor não. Quem deve ter pedido. Então é o seguinte, quinta-feira, 7h15. 7 que pra mim é muito cedo. 7 da manhã. Pro Jaiminho também. Isso aí. O Haddad também não vai ver. nem ver. O Haddad não vai ver ver. a cobertura de noite. Tem que ser depois do meio-dia. Vai ver a cobertura do Pingos. Trazer um donut pra nós, né? Terminando a pergunta, só que eu fui interromper. O Bolsonaro interrompeu minha pergunta, sabe? Mas essa é a importância. É difícil hoje com essa ideologia estampada e tal. Eu acho que vocês têm que investir na categoria de base para chegar forte. E é isso que o ex-presidente disse. E eu quero saber a sua opinião. Começar a trabalhar na cabeça do futuro eleitor, porque o atual é difícil mudar a cabecinha dele. Você pensa nisso, trabalhar nessa categoria de base que vai chegar para começar a mudar esse voto e sair dessa ideologia estampada? Isso. Sem dúvida nenhuma. Do eleitor, né? Você viu o renascimento do patriotismo. Isso. Você viu a pauta das escolas cívico-militares, uma bandeira pétrea da educação do mandato do presidente Bolsonaro. Você vê o hasteamento de bandeira, você vê a presença do verde e amarelo, você vê a presença muito forte de todo o nacionalismo, do patriotismo brasileiro. Porque esse negócio aí demora mesmo. É que a gente fica muito ansioso de querer mudar, acha que um presidente só vai mudar. O que tem que mudar é o chip, que vai mudando. É a Alemanha do 7-1, vai mudando aos poucos, né, Fábio? Antigamente, se você for pensar bem, desde que teve a redemocratização do Brasil, não teve direita. Não. Foi suprimida. Teve direita. Nunca teve direita. O Temer teve uma visão. Não, Temer. O Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez foi desde o Temer, uma visão mais liberal na economia. Correto? Mas eu falo assim, nesse negócio com as pautas. O presidente Temer teve um papel importante na reforma trabalhista, a reforma trabalhista, a Previdência ele começou com o Rogério Marinho, a pauta da reforma da Previdência também muito importante pelo Bolsonaro. No governo do mandato do presidente Temer, e toda a parte eu reitero aqui, toda a parte de digitalização do governo do presidente, que gerou emprego, que gerou oportunidade para o micro e pequeno empreendedor, foi uma bandeira pétrea. A gente não pode permitir que isso retroceda. A gente não pode deixar que o atual governo retome. Então, mas eu acho que a vingança que o Lula fala é justamente essa. É pegar tudo que foi pra frente e revés. Tudo vai revés. É um pra frente e dois pra trás. Porque é o seguinte, se você vê os micro agora são tudo de direita. O cara que era metalúrgico, montou a firminha dele, tá fazendo um negócio, ele não é mais o cara do pelego do sindicato. Ele não quer pagar imposto. Ele não quer mais pagar imposto. Ele sacou que é muito melhor o programa social, né, Márcio? Isso, é muito melhor. Pô, Delari, que chato, hein? Outro break? Sabe Então vamos fazer um break só pro Reginaldo, pro Delari, que está muito chato. Vai lá, por favor. Por favor, pode ir, Reginaldo. Posso perguntar agora? Pô, você tá chato, hein, Bolinha? Pô, mas eu pergunto, você não deixa o cara responder? Eu que sou chato, Faustão. Pergunta, Faustão, a gente faz a pergunta. Pô, já imitou aí, já falou do show. O Fábio começa a responder. Então eu faço o primeiro bloco e vou embora, porra. Vamos lá. Eu queria perguntar o seguinte. O cara não deixa o Faustão, ô louco, bicho. A gente faz a pergunta. 10 horas falando Quando o cara vai responder, o Faustão interrompe. É isso aí.
Calma. Por brincadeira. Olha, grande Sami, faz a pergunta, Sami. Sami quer falar. 7h35. Sami tem uma pergunta boa. Brincadeira, Vanguardi, não. Você gosta, né, Fabio? Você gosta. Não pode fazer pergunta. Na sexta-feira você publicou que a joia, você publicou no seu Twitter a foto das joias do presidente, falou que estava devolvendo, você falou essas joias masculinas. Como que está essa situação? Você que está fazendo a monitoração, porque a gente viu muito ruído, aí parece que quando as coisas estão dando certo, o pessoal para de falar. Então eu queria que você colocasse a par da situação. Eu tomei conhecimento da matéria feita pelo Estadão na própria sexta-feira, por volta das 8 horas da noite, e quando essa matéria saiu, eu enderecei a primeira-dama, a dona Michele. E ela demonstrou surpresa, e ela até demonstrou ironia, que a mídia repercutiu essa manifestação dela com ironia, porque até aquele momento, daquela sexta-feira, ela sequer sabia a existência dessas joias. Então, de pronto, a dona Michele foi dragada por uma narrativa de imprensa que ela jamais soube. Jamais soube. Ela não pediu, ela não sabia, ela não recebeu e só tomou conhecimento desse caso das joias porque eu mandei os links do Estadão e da Globo que exibiam a matéria. Com relação ao presidente Bolsonaro, no dia seguinte, quando eu enderecei o tema a ele também só tomou conhecimento isso no último mês de governo, em novembro ou em dezembro, por parte de um dos assessores que o alertou que havia um presente retido na alfândega de Guarulhos, na Receita Federal. Nos depoimentos do ministro Bento, do assessor logístico dele e do terceiro assessor dele, que fazia as relações internacionais dele, os três, de forma uníssona, informaram nos depoimentos que nunca levaram ao presidente Bolsonaro esse tema. O presidente também nunca soube dessa história dos presentes, do presente retido em Guarulhos. Então, porque saiu na mídia que tentou pegar 8 vezes, 9 vezes, né? Não foi nada disso. Eu testemunhei, e eu estudei, e eu apurei todo o caso das joias, assim como todas as outras narrativas do 8 de janeiro, com nenhum envolvimento de ninguém do governo. Faço aqui um apelo, aqui nessa câmera 3, à Corte, ao STF, que reveja, por gentileza, com toda data máxima vênia, o caso do ex-ministro Anderson, que se encontra preso em Brasília, é pai de 3 meninas, tem uma mãe idosa, não podemos esquecer o ministro. Tenho absoluta convicção de nenhum envolvimento do ministro Anderson no caso do 8 de janeiro, do qual quero deixar muito claro aqui. Eu repudio, é inaceitável a depredação, a destruição de locais públicos, de locais políticos, quer seja o Congresso, quer seja o Senado, quer seja o STF, bem como qualquer ameaça aos ministros ou aos seus entes familiares. Então, fechando aqui o meu apelo para que a Corte reveja todo o caso do ministro Anderson, para que a defesa dele tenha oportunidade de evidenciar que ele nada teve a ver com os episódios de 8 de janeiro. Então, indo na ordem cronológica, após o 8 de janeiro, a gente teve o episódio do cartão corporativo, aí a gente teve o episódio da plástica da dona Michele, aí nós temos o episódio das emas do Palácio, aí a gente teve o episódio das moedas do espelho d'água. As emas aí, isso, porque estavam gordas, então, comeram demais. As emas comeram demais. Mas, Fábio, isso aí é para ver se cola, né? Porque você vê... Fumaça, né? Não, é para ver se cola. É para ver se cola. Agora me fala uma coisa, porque eu acho que é o seguinte, o consórcio não quer mais o Calango. Tá arrependido? Calango tá engasopado. Os caras falam, Calango não. Mas também não quer o Bolsonaro. Eles preferem o Calango. Sim. Quando não tiver mais Bolsonaro... esse Bolsonaro, ele tá animado, né? Com a camisa tá animado. Tá. Não tá aquele Bolsonaro triste. Não, nem bravo. Quando não tiver mais o Bolsonaro, o consórcio faz assim. Você pode escrever. Muda de lado? Pode escrever. Mas não subestimem
Eu considero o presidente Bolsonaro o principal nome para a eleição de 26. Não há que se falar, não há que se antecipar nenhum julgamento. Eu não creio numa inegibilidade, porque acompanhei de perto as atitudes dele. Não há que se falar em nenhum ato antidemocrático. Não há que se falar em nenhum envolvimento dele ou ninguém do governo dele. Então, mas por que você acha que porque, o Lula tá lá há 50 anos, ele manja também. Por que você acha que ele quer tanto esse Bolsonaro? Por que ele fica tanto no Bolsonaro? Porque ele quer disputar com o Bolsonaro de novo, que aí ele tem o mesmo apoio do consórcio. Porque o consórcio foi fundamental. Na minha humilde opinião, hein? E olha que eu sou humilde pra caramba. Você não sabe humilde. Que eu sou humilde. Verdade. Na minha humilde opinião, o consórcio foi fundamental. A gente teve inúmeros perfis de direita censurados, a Jovem Pan foi censurada, a gente teve influenciadores censurados, a gente não teve 1.200.000 inserções veiculadas, a gente teve... Mas, como diz o presidente, me ensina, eleição é passado. Não estamos aqui para falar de eleição, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para uma oposição ferrenha, a gente tem que defender o legado do presidente, a gente tem que carregar as bandeiras que o elegeram em 2018. É o anseio de pelo menos 60 milhões de brasileiros. O Brasil é um país conservador, o Brasil carrega uma economia liberal e um conservadorismo nos costumes. Então, entendo, repito aqui para o meu amigo Samidana, as eleições de 24 são fundamentais para pavimentar um sucesso na eleição de 26. Há que, de uma vez por todas, a direita se conscientize para ter um projeto nacional robusto. A direita tem que construir tijolo a tijolo, estado a estado, cidade a cidade, para que a eleição nacional já esteja bastante sólida quando em 26. Ô Fábio, você falou que não crê em inelegibilidade da questão do Bolsonaro e tem muita gente preocupada com a volta dele, alguma retaliação. Você não teme nenhuma retaliação na questão tanto eleitoral quanto até, não sei, algum julgamento? Mas a retaliação independe do país que ele tiver. Então o fato dele estar nos Estados Unidos, em tese, 9.000 quilômetros daqui, ou na quadra XPTO de Brasília, não influencia o rito do julgamento. Eu acho que o presidente tem que fazer política, o presidente será o presidente de honra do PL, o presidente fará oposição, o presidente receberá políticos que o demandarem, o presidente ficará do lado da sua esposa, o presidente ficará do lado dos seus filhos, o presidente ficará do lado das suas lideranças políticas. O presidente elegeu inúmeros governadores. O presidente fez uma bancada enorme na Câmara dos Deputados, enorme no Senado. O presidente é o principal pilar da direita no Brasil. E aqui também tenho que fazer uma observação. Não há que se falar em extrema direita. Essa foi uma pecha, uma marca que colaram em nós, quando na realidade defender pautas da família, defender pautas da educação judaico-cristã, defender pautas da propriedade privada, defender pauta para quem quiser ter arma, defender pauta da liberdade econômica, não há extremismo. Nada mais natural do que os mais próximos do presidente carregarem as bandeiras e os discursos dele. Então, não há que se falar. E a gente tem que fazer uma reconstrução da adjetivação da direita. Mas, Fábio, você fala o quê? Dessa pecha? Essa pecha pegou? Você acha que essa pecha pegou? Da extrema direita. Mas isso é no mundo inteiro, hein, bonitão? Eu vou trabalhar. Isso é mundo inteiro, hein? O Brasil foi campeão. É uma narrativa. O Brasil 100%. O Brasil foi campeão nos indicadores econômicos. O Brasil superou a pior pandemia da história. O Brasil superou a guerra da Ucrânia e Rússia. E mesmo assim, os indicadores de emprego, de inflação, de desenvolvimento foram excelentes. O Sami está aí para na verdade, não todos os anos, mas ano passado foi muito bom. E a gente teve... A gente poderia estar caminhando melhor. Eu ia te perguntar o seguinte, hoje em vários jornais falam da disputa de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, com o Salles. Em um racho falando que quem vai decidir isso, basicamente, é o apoio do Tarcísio e do Bolsonaro. Você já tem um posicionamento, assim...
para esse projeto que você falou, seria melhor o Nunes vindo para prefeito numa reeleição ou o Salles? Muito importante a sua pergunta. Olha o Boulos, hein? É ótimo. O inimigo é o Boulos. A minha resposta. Boulos nós vamos inaugurar. Nós vamos inaugurar a cisterna. Exato. São Paulo o que vai ter de cisterna? A minha resposta objetiva é você. Eu não permitirei, em hipótese alguma, que o Boulos seja eleito na cidade de São Paulo. Resta saber quem mais tiver condição e viabilidade de derrotar o Boulos, eu vou fazer força para apoiar. Eu vi numa pesquisa do Paraná Pesquisa o Eduardo Bolsonaro figurando com 22% num recall espontâneo. Então, ele anuncia que pode vir a ser candidato, se depender de mim, ele é um bom nome. Se o prefeito Ricardo Nunes se mostrar coerente, conciliatório com as pautas da direita, formar uma chapa de centro à direita que se viabilize no antagonismo para derrotar de vez o Boulos, o PSOL e o PT, é ele o nome. Se o meu ex-ministro Ricardo Salles entender que para o bem da cidade de São Paulo seja ele, e as pesquisas indicarem sobre a viabilidade dele, o nome é o Salles. Agora, pela primeira pesquisa que li, que estudei, o maior nome hoje é Eduardo Bolsonaro, seguido do prefeito Ricardo Nunes. Então, esse é o tema que eu lhe disse, que de uma vez por todas, a direita tem que construir nomes de forma uníssona e racional. E logo, né? Logo. Porque o Boulos já está com não tenha dúvida. O inimigo da cidade de São Paulo chama Boulos. E uma eventual vitória do Boulos impacta na maior bandeira do fascismo. Puta, vai ser sensacional. Agora, Fábio, eu vou dizer uma coisa pra você. Você quer dar risada? Ia ser sensacional. O que eu me imagino que a gente ia ter de pauta. Pauta todo dia é uma criação uma nova. porcaria. Só não ia dar dinheiro. Agora, você já pensou? O Boulos? E nem casa. Boulos. Que não, né? Cisterna na Paulista. Eu queria fazer uma questão mais específica. Hein, Fábio? Você é um cara que tomou muita... Quer falar do Boulos? Do quê? Não. Ah, então só pra... Não, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não acredito nessas pessoas, porque vem da Atena, vem aquele russomano. Sim, mas tudo em primeiro e depois... política tem eu não muita... acredito. Emílio, tem muita conveniência, ele sabe, ele trabalha com estratégia. Você tomou muita porrada pela sua exposição política e eu queria saber se existe sim uma fidelidade com o Bolsonaro da direita, porque tem muita gente que pulou do cavalo. Eu tenho certeza que você já se sentiu traído também por alguns nomes que estão lá. Você acha que o Bolsonaro ainda tem fidelidade com o Bolsonaro? A direita, falo em sua maioria. Eu entendo que o presidente Bolsonaro é o maior líder da direita do Brasil, está entre os maiores nomes do mundo. A gente teve uma aliança robusta com os Estados Unidos, com Israel, com outros países europeus. Entendo que levou o Brasil para acordos bilaterais, para acordos multilaterais. Respondendo a sua pergunta objetivamente, é óbvio que você tem os oportunistas que usam a onda bolsonarista para proveito próprio e você tem os leais que permanecem dia e noite com ele para a alegria e para a tristeza, ou seja, entendo que o Bolsonaro, o presidente, continua com um núcleo bastante próximo, um núcleo bastante leal. Eu converso com lideranças evangélicas, eu converso com lideranças do agro, eu converso com parte do consórcio. Entendo que o presidente... garotinho! Entendo que esses mesmos pilares serão protagonistas para a gente reconstruir o retorno e uma eleição satisfatória em 26. Como o presidente bem vem dizendo, é um processo de amadurecimento, é um processo onde você identifica os erros, é um processo onde ninguém tinha experiência numa gestão em âmbito nacional. O presidente e o entorno vem mais maduro e isso fará parte, sem dúvida nenhuma, na pergunta do Sami com relação à eleição de 24. Sim, mas imprescindível que se construa com estratégia vencedora a eleição de 24. Esse é o nosso primeiro milestone, esse é o nosso primeiro alvo, a vitória no maior número de cidades nas eleições municipais de 24. Até Muito Sérgio bem. Moro. Você sabe que o Sérgio Moro, Emílio, quem colocou o Sérgio Moro naquele debate foi o Van Garten. Foi uma sacada dele. Sim.
E o Sérgio Moro agora também, ele ganhou muita notoriedade com toda essa história. Por isso também que o Bolsonaro vai voltar, né? Será que o Bolsonaro tá vendo o nome do Moro lá também despontando? Eu posso contar o bastidor. A gente teve a ideia de levar o Moro no primeiro debate da Bandeirantes. E ele foi impecável, eu tenho que dizer isso. O Moro foi impecável em todo o processo eleitoral. Razão pela qual eu tenho que me mostrar solidário a ele e à família dele, a tudo que ele vem passando de forma inadmissível nesse momento. Muito obrigado. O ministro Moro... leal no momento. Foi, do ponto de vista de comportamento no processo eleitoral, impecável. Tá certo. Agora tá com o nome forte. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? O baralho. O Boulos tá forte? Tá preocupado com o Boulos? Tá preocupado com o Boulos? Vai pôr uma cisterna lá. Eu tenho mais preocupação com a direita, eu não tenho preocupação com o Boulos. Sabe qual é a leitura inteligente do Boulos? Quando o teto, quando o piso de voto e o teto de voto é próximo, o cara perde. O piso do Boulos e o teto do Boulos é achatado. Sim, não tem muito... É que ele não tem pra onde ir. Então, mas tem uma coisa. Pega o teto dos outros. Tem uma coisa que a gente não avaliou. Isso temos que avaliar. Iremos. Porque é o seguinte, a gente tem que pensar que o consórcio ele fez um puta anti-Bolsonaro, mas em São Paulo pra caramba. Sim. Certo. Amigos meus, que eu jamais imaginei, não sei o que tal, você sabe. Agora não tem mais Bolsonaro. Não tem mais esse fator, não tem mais a Covid, não tem mais aquela... Porra, você lembra a campanha política como foi? Sim. Puta merda. Foi pesado. Então é o seguinte, hoje nós vamos ver, porque não tem mais anti-Bolsonaro agora em São Paulo. Vai ter anti-PT. Entendeu? O Boulos é anti-PT. Agora, quem vai ser o cara? Se vai ter um cara assim... Prefeito, eu não sei. Está faltando até o... É só do nosso, velho. É só do nosso. Da Atena? Da Atenão. Porra, o Datenão. O Datenão agora é PDT. Não, o Datenão tá de esquerda. Vai colocar o Boulos de vice. O Datenão tá de esquerda. Ele tá no Ciro lá, pô. Não. O Datena é PDT. É pare bem. O Datenão... que é o símbolo. Eu sou fã do Datena. Eu ouço todo dia o Datena na Band. Não é? Meu amigo. Então, mas ele tá de esquerda. Vai no Jardim de Nápoles. Me dá imagens. Ele tá de esquerda que você não imagina. Eu falei, deve ter sido porque foi pro PDT. Datena também. Embaixo da mesa do Jardim de Nápoles, o Datena colocou. Então você tá animado? Eu tô animado, tô contente com o retorno do presidente na quinta-feira. Fará bem a ele retomar o dia a dia político. Ele descansou. Eu acho que ele tem que cuidar um pouco da saúde, depois debilitada da facada, que o governo atual disse que ela não ocorreu, que ela foi mentira. De novo? Eles criam um fact-checking e eles mesmos dizem que a facada não ocorreu. Eles dizem que o Moro inventou em conluio com a Polícia Federal. Então, acho que o presidente tem que cuidar da saúde. Ele vem tendo quadros de obstrução intestinal. Eu acho que precisa ver se ele não terá que passar por novo procedimento cirúrgico por conta de uma hérnia do lado esquerdo da barriga. Então, eu acho que é bem-vinda a volta dele. Fará bem à política, fará bem a ele, fará bem à família dele, fará bem a mais de 60 milhões de votos e certamente mais da metade do Brasil hoje que aprova o discurso dele. Mas você sabe que esse é um negócio também a gente não faz muito, né? A gente não conta muito esse negócio dessa facada do Bolsonaro. Exatamente. É grave isso. A gente não dá muita, né? A Esqueceu. gente tem esse Bolsonaro e tal. E porra, o cara, isso aí não deve ter, não deve ser fácil, irmão. Todo dia ainda. Uma facada na eleição, no meio da eleição. Mas você tomou uma facada fazendo campanha. Mas não tô dizendo, você tomou uma facada fazendo campanha. Só Luló. Né? Foi fazendo campanha que o cara e a gente não dá muita, né? Imagina pro cara que quase morreu. Podia morrer. Não, o Dr. Macedo foi um herói nas cirurgias que fez, falou isso diversas vezes, que a condição do aparelho digestivo do presidente estava bastante comprometida. Então o Dr. Macedo, com muita tranquilidade, eu digo que salvou a vida do presidente em várias ocasiões. Você também não seja humilde. Ele também. Ele te ajudou, tô ligado. Eu tô ligado. E o nosso querido Barba? O que você acha do Barba? O Barba tá
Tá engasopado? Será que desengasopa? O que eu acho interessante... Mexer no giclê. Acho interessante a gente... O Barba tem giclê, ele é antigo. Sabe o giclê? Claro. O Barba tem giclê. Ainda tem giclê. Emílio, sabe o que é interessante aproveitar aqui a audiência que vocês têm aqui? Eu acho que o Lula 3 não entendeu o avanço tecnológico da comunicação. Ele acha que a única forma de comunicação continua sendo apenas a TV e o rádio. Então a repercussão da entrevista dele no 247 da semana passada, quando disse que ia fuder o ministro Moro, e a cauda longa que isso teve, aliada à própria ação da PF no dia seguinte, eu acho que evidencia o quanto ele está desatualizado, o quanto ele está ultrapassado, o quanto ele não sabe conviver com o momento de dinamismo da comunicação. Eu acho que vale a pena até a gente falar Dá um computador para ele, não sei Não, ainda teve uma declaração, internet. Acho que teve uma declaração na Veja desse fim de semana, que ele não tem redes, não lê redes, não tem telefone e não se atualiza de matéria, só o que a esposa dele passa para ele assistir. E os assessores. Exato. Então, o que eu acho ruim, sabe o que é? É ir pra esse caminho bolivariano. Atrasado. Nicolás Maduro. Sabe? Já sabe pra atrasado. Sabe? Ir pra essa... Isso aí, cara. Isso aí. Vingança. Não. É ir pra esses caras. É ir pra Maduro. Sabe? É uma coisa assim muito atrasada. O Brasil não merece isso. O Brasil não merece. Ele não merece essa galera. Sabe os bolivarianos? Essa turma do... Sim. Essa turma... de São Paulo. Essa turma antiga não merece isso. Mas também eu acho que tem que ficar a ressalva aqui do que você bem disse do nojinho do Bolsonaro. Então, não tem mais espaço para ter nojinho do Bolsonaro. Mas não tem espaço para ter nojinho das bandeiras. Mas, Fábio, a gente nunca teve direita. Né? A gente nunca, o cara mais jovem, ele não sabe o que é esse pensamento de direita, de quer ter uma economia mais liberal, de abrir um negócio. Começou há pouco tempo isso aí. É difícil você mudar o... Então fica aquela o pobre, aí vem lá os banqueiros. O Chico, que você mandou pra mim hoje? Chico Sá agora falando de economia. Chico Sá falando de economia. Falou que a culpa é dos banqueiros. A culpa é sempre de alguém. O mandato do presidente enfrentou águas revoltas. A gente enfrentou a guerra, a gente enfrentou pandemia, a gente enfrentou desabastecimento energético, a gente enfrentou seca. Então a gente enfrentou mares revoltos, a gente enfrentou tempestades, aliado à inexperiência. Então, reitero aqui toda a disposição do presidente, o amadurecimento de todos que o cercam, inclusive dele. Estou convicto do retorno dele para uma oposição firme, uma oposição com os aliados dele de primeira hora. Então, eu tô contente. Vamos tenho ver. boas expectativas. Obrigado, viu, Fábio? Quero mandar um abraço pro meu amigo candidato a prefeito de São Bernardo, Paulo Chuchu, que com muita educação me acompanhou aqui. Olha ele aí. Cadê o Paulo Chuchu? Olha o Chuchu. Pensa o Chuchu aí. E é pescador, pescador. É vice. Então ele é vice. É bolsonarista de primeira hora, vai liderar a pré-campanha em São Bernardo do Campo, vai ser o seu, Delar, é sua região ali? Nota 10. Então, fica o meu abraço. É que você tá ganhando da Globo. Põe na Globo, Alexa, Globo News. Como é que tá passando? Não, quando a gente passa, a gente põe na Globo pra voltar a audiência. Aí, deixa aí. Também? Porra, também ganhar do Valdo, porra. Por ganhar do Valdo até o... Aí, meu amigo. Do Valdo, não. Calma lá. O Valdo a gente ganha. Quando aparece a nossa Sadi, querida... que a gente ama. Sadi, um beijo pra você. A Sadi pode ganhar da gente de 10-0, mas o Valdo não. O Valdo, você tá ganhando... Valdo. Você tá ganhando do Valdo. Olha lá, ó. Valdo. Lula vai focar na disputa de Pacheco e Lira. Olha lá. Aí. Muito bem. É isso. Pô, obrigado. Obrigado mais uma vez. Nota 10. Porra, obrigado. Você trouxe aqui uma exclusiva. Eu nem esperava, a gente nem sabia que o Bolsonaro falou aqui, volta quinta-feira, oficial. Quinta-feira, 7h15. Mandar um recado na 3 para que toda a militância da direita, do bolsonarismo, receba o presidente. Não faz isso não. Não faz isso não. Quinta-feira, 7 horas da manhã. Não. Acabou o programa. Tchau. Acabou o programa. Tchau, pessoal.